Muito bem, Deus seja louvado, né? A minha Nossa Senhora. Vamos lá, pega a Bíblia aí, pega a palavra do Senhor, para a gente mastigar um pouquinho na primeira leitura da liturgia da igreja, que hoje é uma leitura da cebola, viu? É uma leitura, Deus seja louvado, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo do 8 ao 13. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhes tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hu subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés conservava as mãos levantadas, Israel vencia. Quando abaixava as mãos, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-a debaixo para que ele se assentasse. Arão e Hu, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou os amalecitas, derrotou Amaleque e sua gente ao fio da espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, Jesus morreu que jeito? Na cruz, de braços abertos. Quando você vai pegar a Bíblia ela é completa do começo ao fim. Jesus está no livro do Gênesis? Tá. Está no livro do Levítico? Tá. Deuteronômio? Tá. Está em toda a Bíblia. Jesus não está só no Novo Testamento. Jesus, os profetas estavam falando de Jesus lá desde o começo. E aqui a gente vê o povo. E quando eu ouvi essa leitura hoje, né, eu ficava assim meditando. Interessante que Moisés disse assim, lá no livro do Êxodo, capítulo 17. Pega a sua Bíblia aí e escute o que é que Deus fala para nós através dessa leitura. Deixa eu só tirar esse fundo musical que não é para orar, né? Mas escuta aí. Quando você pega aqui o Gênesis capítulo 17, aí você vai lendo a palavra de Deus e você vai vendo Moisés diz para o povo uma coisa meio desproporcional, não é não? Moisés pega a palavra de Deus e ele começa falando para o povo algo que humanamente Por que Moisés não era quem estava ele na frente conduzindo o povo? E por que Moisés diz assim? O Senhor disse a Moisés, eu vou pegar o capítulo 17, versículo 5. O Senhor disse a Moisés, passa à frente do povo e leva contigo alguns anciões de Israel. Pega a vara com que feriste o rio Nilo, vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Horebe. Baterás o rochedo e sairá água para o povo beber. Moisés assim o fez. E segue. Então os amalecitas vieram combater contra Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens, sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei lá de pé, no alto da colina, com a vara e o poder divino na mão. A gente não ri numa coisa dessa aqui, porque Moisés era quem tinha tirado o povo de onde? Do Egito. Era para Moisés estar combatendo Amaleque. Mas não. Deus disse para ele, sobe no monte, eu vou estar lá. Vou lutar. E eu vou estar lá no alto do mundo intercedendo por vocês. Orando por vocês. Pedindo e suplicando por vocês. Moisés ergueu os braços, o povo israelita vencia. Moisés foi cansando, o povo israelita foi perdendo. Percebe-se assim que o texto diz, que quando Moisés baixava a mão, Amaleque avançava. Quando Moisés levantava as mãos, os israelitas venciam, avançavam. Então foi o que fizeram, colocaram uma pedra, sentaram Moisés em cada lado segurando o braço. O que é que a gente vê nisso aqui? É que quantas vezes Deus coloca pra gente uma situação, uma prova, e a gente diz assim, eu já rezei tanto, e Deus nunca me deu uma resposta. Enquanto mantinha as mãos levantadas, Israel vencia. Mas quando baixava a mão, Amaleque vencia. Como as mãos de Moisés tornassem pesadas, pegaram a pedra e colocaram debaixo dele para que sentasse. Arão e Hu, em cada um de lado, sustentavam a mão. Assim, ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés, escreve isto para recordar no livro e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e deu o nome, o Senhor
é meu estandarte, dizendo, levantou mão contra o trono do Senhor, e por isso o Senhor está em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Quando você pega aqui, no capítulo 17, versículo 6, eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo do Monte Horebe. Deus está dizendo, eu estou vendo tudo. Moisés, eu estou vendo tudo. Lá no capítulo, no versículo 8 seguintes, ele diz assim, no versículo 9, no versículo 9, escolhe alguns homens e sai para combater contra Amaleque, contra Amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara do poder divino na mão. Deus deu autoridade a Moisés. Aí hoje, Vânia, eu estava olhando assim o vídeo do Papa Leão, e se chega diante de um rei, de uma princesa, de uma rainha, todos os seus súditos, se eu não me engano a palavra é essa, se eu estou errado, me corrijam, eles se curvam diante do rei e da rainha. Todos os seus súditos se curvam. E quando um rei e uma rainha chega diante do Papa, ele se curva diante do Papa. E eu até falava com a minha esposa hoje, nós tomando café, e eu vendo um vídeo dele, e assim, esse homem tem um poder tão grande no mundo. Se eu que sou você que está aí, imagine um ungido do Senhor. Moisés era ungido do Senhor. Aí nós trazemos hoje para a igreja. O sacerdote é ungido do Senhor. O Papa é ungido do Senhor. Que autoridade ele não tem? Se nós que temos autoridade sobre nossos filhos, e consequentemente, imagine aquelas pessoas que vêm lá de trás, vêm passando de pai para filho, como diz a música, de pai para filho, de pai para filho. A gente vai vendo Deus passando essa autoridade. E imagina a autoridade de um servo dele. Imagina. Quando a gente se confessa, o padre fala o nosso pecado para ninguém? Não fala. De jeito nenhum fala. Eu lembro que, certa vez, eu li do nosso Brasil, eu vou falar o nome dele não aqui, né? Já falam tanto nome. Mas ele estava tão angustiado, ele foi para uma cidade, foi fazer uma visita lá, e ele saiu andando pelo meio da rua, e o povo cercando ele passou de frente à igreja. E ele disse, deixa eu ir aqui um pouquinho nessa igreja. E os seguranças cercaram a igreja, nem deixaram ninguém entrar, estava só ele e o padre. E ele foi conversar com o padre. E depois os repórteres foram perguntar, o que foi que ele falou para o senhor? Ele disse assim, eu não posso falar. O que fulano, vossa excelência, falou com o senhor aqui? Ele desabafou com o senhor e disse, não posso falar. Veja a autoridade de um servo de Deus na igreja, de um sacerdote na igreja. O triste é que quando um padre cai, a gente joga pedra, né? Mas quando o padre, é pecado mortal aquele padre tá, todo mundo julga. Agora, quando nós estamos em pecado mortal, que vamos lá se confessar, o padre não coloca na internet, o padre não vai chegar aqui e falar pro pessoal da líder, olha, manda uma mensagem, fulano tal pecou, coloca aí? Não. Fulano tal fez isso? Não. Por quê? É uma autoridade. Então, Moisés estava ali também intercedendo pelo povo de Deus. Nós sabemos que Israel está vivendo uns dias de paz. Dias. Não será para sempre. Vão atacar de novo Israel. A gente sabe disso. Leia desde o começo, lá do povo de Deus que você vê. Desde o povo de Deus. E o ponto mais importante, onde começa toda a briga, é aquele lugar onde Abraão vai sacrificar o seu filho, onde hoje é o domo da rocha, onde os muçulmanos têm onde Moisés, aliás, onde Abraão foi sacrificar o seu filho, aonde Salomão construiu o templo e foi destruído, né? A gente vai ver na história da igreja, quando você olha assim, 70 anos depois que Jesus Cristo foi morto e ressuscitou, o imperador romano foi em Jerusalém, destruíram Jerusalém. Destruíram. E sabe o que eles fizeram? Construíram um arco lá em Roma para quando o imperador lá chegasse, ele passasse por aquele arco. Está lá o arco. Roma foi o templo de Jerusalém foi destruído e em Roma está lá o lugar onde o imperador passou e disse assim, acabemos com Jerusalém. Mas era preciso acontecer essas coisas? Era profecia? Jesus tinha falado, né? Ficar na pedra sobre pedra. Jesus falou isso. Aqui a gente volta para o texto, onde você olha assim, o poder da intercessão que nós podemos fazer. O poder. Na sexta-feira que a gente foi para o encontro lá e a chave do carro desmanchou-se, né? Aí perdeu o segredo do carro e não pegava mais, o carro só fazia e o carro não pegava por causa da chave que tinha desmanchado, o chip da chave. A irmã, cadê a irmã? Estava lá de joelho, diante de Jesus já, dentro da igreja, todo mundo lá de fora, preocupado com o carro e ela lá de joelho.
com medo de ficar de fora, não sei se não era para chegar em casa. Mas interessante é que uma palavra, pequena que seja, ela não fica despercebida diante de Deus. Você quer ver uma coisa que Deus não deixa cair por terra, que não fica perdida? É a lágrima de uma mãe, de um pai e de uma mãe. Não fica, não. A súplica de um pai e de uma mãe não fica perdida, não. Não cai no esquecimento, não. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Porque Deus vê tudo. Ele está observando tudo. A Bíblia diz assim: eu vou estar no alto do Monte Horebe, vendo tudo. Aí Moisés também sobe para o monte, volta perto de Deus. A seguida, Moisés podia ficar no vale embaixo? Não, Moisés subiu com Arão e Hur, foram para mais perto de Deus, interceder a Deus pelo povo. Deus não entrou na história, não. Deus deixou o povo vencer. Uns morreram, mas teve aqueles que venceram. Conta-se uma história, eu vou ficar devendo o nome dos filhos da cebola que invadiram. Era um povo que queria acabar com a igreja. Que foram vários navios aí que... Alguém, por favor, se alguém me lembrar, né? Eles vieram para atacar a igreja, para acabar com a igreja. E aí Nossa Senhora que entrou na história toda. Vou ficar devendo aqui essa história, depois eu conto para vocês. Mas é interessante, quando você tem uma pessoa de oração, você não perde batalha, não. Nunca vai perder. Um cristão que dobra o seu joelho diante de Jesus, eu duvido, repito, duvido, um cristão que dobra o joelho diante de Jesus, um coração sincero, que derrama o seu coração, a sua alma diante de Deus, ele perdeu uma batalha. Ele pode perder uma batalha, mas a guerra não perde. Uma mãe que que dobra o joelho diante de Jesus, diga: Jesus, livra os meus filhos do mal. Não fica não, gente. Ele pode até morrer, mas a alma dele vai para o céu, porque teve uma pessoa que estava lá intercedendo, dizendo: Jesus, eu estou aqui pedindo. Ele não pede, mas eu peço. Ele não tem coragem, mas eu tenho. Doutora Filó contava uma história que chegou uma criança, um sacerdote batizou uma criança, acompanhou a gestação daquela mãe e nasceu, foi batizada, e com poucos dias poucos anos, a criança adoeceu de leucemia. E a doutora Filó disse que saiu de uma sala e viu aquele alvoroço e disse assim: olha, chegou um padre. E ela dizia assim: o senhor veio trazer a cura? E o padre balançava a cabeça assim e dizia: não, vim só dar unção dos enfermos. Não, o senhor vai trazer a cura para alguém. E aquele padre estava triste, porque conhecia a família todinha, aquela criança estava nas últimas para morrer. Não, o senhor vai trazer a cura. E aquele padre desanimado, o sacerdote da unção dos enfermos, vai embora desanimado. O que aconteceu? O sacerdote foi triste para casa e Jesus fez o quê? Curou a criança. Você veja o poder que tem a oração. O poder que tem uma oração. Menino, quando vocês têm... É por isso que é muito sério quando a gente coloca a mão sobre uma pessoa. É muito sério. Não tem uma vez para você não estender a mão para uma pessoa, impor a mão para uma pessoa, para Deus não falar alguma coisa no coração daquela pessoa. Não tem. Deus faz alguma coisa. Nós que estamos aqui no estúdio da Líder FM, e tantas pessoas que já foram de grupo de oração, que são de grupo de oração, experimentam isso.